O Mahabharata, volume 1, capítulo 48, para Kurukshetra. Antes de ir-se, Krishna pediu para falar privadamente com Karna. Quando chegou ao portão, ao sul de Hastinapura, próximo ao meio-dia, viu Karna aguardando-lhe. Karna parou e pediu a Krishna que se sentasse com ele em sua quadriga. Ele levou Krishna para fora da cidade, conversando enquanto procediam em direção a Virata. Krishna considerava Karna a mais séria ameaça aos Pandavas. Na provindoura guerra, o quadrigário de Karna conduzia seu carro atrás de Krishna com Satyaki, que se desapeara da quadriga de Krishna de maneira a dar-lhe a privacidade que queria com Karna. Acomodando sua mão sobre o ombro de Karna, Krishna disse: de acordo com as escrituras, uma criança nascida de uma mulher antes de seu matrimônio torna-se filho de seu esposo. Nascestes antes do casamento de tua mãe, Karna, logo és filho de Pandu. Os Pandavas estão ao lado do teu pai e os Vrishnis ao lado de tua mãe. É aparentado com ambas estas dinastias. Ó melhor dos homens, ó herói, vem comigo e torna-te o rei. Os Pandavas adorar-te-ão como seu irmão mais velho, assim como eu adorar-te-ei. Bem como todos os seguidores deles, serás banhado pelos esposos e filhos de reis com água de potes de ouro. No momento apropriado, Draupadi há de procurar-te como uma esposa procura teu esposo. Teus 5 irmãos seguir-te-ão. Exatamente como Indra segue os deuses, e eu também te seguirei, acompanhado pelos Andakas e Vrishnis. Reina-te essa terra, ó Karna, e deixa os bardos e recitadores de cantarem tuas glórias. Deleita o coração de Kunti e assume tua legítima posição à frente dos filhos da nobre mulher. Karna olhou para o rosto sorridente de Krishna. Certamente ele tudo sabia, como diziam os sábios, mas era dificultoso aceitar o seu conselho. Karna balançou a cabeça. Indubitavelmente destina-se a meu bem tuas palavras, ó Keshava. Sei que sou filho de Pandu. Kunti contou-me tudo. Ela, entretanto, abandonou-me. Fui criado por Adirata e sua consorte, que me amaram como os pais e sempre me viram como seu filho, assim como eu os ouvi como meus pais. Eles realizaram todos os rituais necessários em minha vida. Após me haverem adotado, tiveram mais filhos, para os quais me tornei um irmão mais velho. Eles até mesmo selecionaram minhas esposas, as quais fecundei com filhos e filhas. Não posso desfazer-me de tais relacionamentos sequer, a fim de ganhar tanto o céu quanto a terra. Tampouco comprometerei tais laços devido a alguma espécie de temor. Karna sentia-se íntegro. Seguir o que aconselhava Krishna significaria transgredir a conduta apropriada. Ele fixou seu olhar à frente na visão rural que se desenrolava e continuou. Por 13 anos gozei da soberania unicamente devido ao favor de Duryodhana, em razão do que sou alguém imensamente endividado para com ele. Dependendo de mim, inimizou com os Pandavas. Fui escolhido para confrontar Arjuna em combate. Se eu rejeitar meu dever, má fama recairá sobre a pessoa minha. Ó Keshava, não posso permitir que me categorizem entre os desbriosos, tampouco me fica bem mostrar deslealdade com Duryodhana. Se eu recebesse o mundo para reinar, imediatamente a Duryodhana eu concedê-lo-ia. Como seria possível viver com os Pandavas depois de tudo que ele fez por mim? Karna ponderou acerca dos seus sentimentos em relação aos Pandavas. Ele respeitava o Yudhishthira, Bhima e até mesmo os gêmeos. Seu ódio por Arjuna teve origem no dia em que o seu ingresso foi recusado na escola de Drona. Quando novamente chegou a Hastinapura, de modo a competir na exibição, Drona não o reconheceu como o jovem que recusara anos antes, dizendo-lhe que somente aceitava em sua escola membros da realeza, sendo-lhe, portanto, impossível o ingresso, uma vez que Karna era filho de um quadrigário.
Envolto em vergonha, retirou-se dali com o voto de vingar-se. Derrotar o melhor aluno de Drona, Arjuna, seria a melhor forma de concretizar essa jurada vingança. No instante em que vira Arjuna na arena, seu coração enchera-se de inveja. Tal sentimento não se embrandecera e logo eclodira em um embate de vida e morte. Não mais lhe havia outro caminho a ser trilhado. Ó Krishna, parca é minha esperança de vitória, mas não trocarei de lado agora. Sei que o destino é virtuoso e puro em suas intenções e presidirá o venturoso sacrifício da batalha na qual os filhos de Dhritarashtra serão os animais sacrificatórios. Os Pandavas são homens piedosos que merecem reinar a terra. As palavras ásperas que atirei contra eles e sua esposa anteriormente tinham, por fim, apenas o aprazimento de Duryodhana. Recordando-as agora, sinto-me cheio de remorso. Não obstante, hei de lutar contra Arjuna Keshava, dado ser este meu dever, como um homem moral e um kshatriya. É possível que eu morra, não antevejo a vitória dos Kauravas, senão que a disputa encontrará fim quando Arjuna mate-me e quando Bhima mate Duryodhana. Esta guerra será tão descomunal que será lembrada por tanto tempo quanto vivam as montanhas. Ela não pode ser detida. Krishna riu. Não desejas, enfim, reinar a terra, ó herói? Não aceitarás pacificamente o reino segundo indiquei? Sem dúvidas, a vitória dos Pandavas logo ocorrerá. Quando presenciares os 5 irmãos prontos para a batalha, lembra-te do que a terrível era de Kali está cada vez mais próxima. Muitos homens serão destruídos. Volta para Hastinapura e diz a Drona e Kripa que se preparem. Daqui a 7 dias a lua se fará cheia, que a batalha comece nesse dia. Os reis, sob a liderança de Duryodhana, logo se depararão com a magnífica morte pelas armas que lhes impõem. Com as armas que lhes opõem. Karna não foi capaz de compreender o propósito de Krishna, porque agora pedia que desertasse. Ele sabia que, em última instância, pouca diferença isso faria no resultado da batalha. O destino parecia já determinara tudo. Karna olhou para Krishna sentado ao seu lado, com seus cabelos negros, longos e esvoaçantes. Por que me confundes, ó Keshava? Por que queiras conduzir-me à insensatez? Tu sabes. A aniquilação do mundo ocorrerá em breve, com Duryodhana, Shakuni, Dushashana e eu como sua principal causa. Tudo se dará conforme dissestes, sem qualquer incerteza. Ó Krishna, já vimos os augouros que reportam a derrota de Duryodhana. Até mesmo vi os Pandavas em um sonho no qual venciam o grande certame bélico. Yudhishthira, em trajes brancos de seda, engolindo a terra, ele e seus irmãos ascendiam a um palácio de 1000 pilares. Também estavas lá, ó Madhava, ao lado de Arjuna. Os Kauravas, por sua vez, juntamente com todos os seus seguidores, trajavam vestes cor de sangue e rumavam para o sul, com destino à morada de Jamaraj. Existem-me dúvidas de que eu e incontáveis outros guerreiros adentraremos sem muito tardar ao fogo do Gandiva. Krishna olhou com tristeza para Karna. Isso certamente sucederá. Karna, visto que não parece disposto a aceitar o que oriento. Quando a destruição revela-se iminente, meu querido amigo, o errado parece certo e permanece no coração. O que mais posso dizer? Karna curvou ligeiramente sua cabeça. Se eu porventura sobreviver à batalha, reverti-ei, ó Krishna. Caso contrário, encontrar-nos-emos no paraíso. Parece-me agora que nos veremos unicamente lá, ó impoluto. Krishna solicitou a Daruka que parasse sua quadriga e ele abraçou.
Karna, que então foi para sua própria quadriga. Krishna, novamente na companhia de Satyaki, deu o comando ao seu quadrigário, que incitou os cavalos. Foi pesaroso como Karna colocou-se de volta a Hastinapura, logo teria de travar uma guerra contra seus próprios irmãos, bem como contra Krishna, quem era claramente seu bem-querente, malgrado seu conselho difícil de ser acatado. Ainda pensando nas palavras de Kunti em sua conversa com Karna, Ainda pensando nas palavras de Kunti em sua conversa com Krishna, a mente Karna parecia pesar. Parecia não fazer parte do seu destino desfrutar da felicidade e prosperidade nesta vida. Logo depois que Karna deixara Hastinapura, Dhritarashtra decidiu convocar um último concílio para discutir estratégias. A guerra já era inevitável, mas estava cheio de apreensão, haja vista que nenhum ser humano poderia contender com um poder tão desmascarado. Talvez ainda houvesse a possibilidade de ser estabelecido um acordo de última hora. O rei olhou para os seus conselheiros. Homens eruditos, todos nós ouvimos o discurso de Krishna e vimos seu poder sobre-humano. O Senhor de todos os mundos agora estará ao lado dos Pandavas na batalha, guerreiros estes com quem nos inimizamos. Meu filho insultou-os, agora foi irado como partiu de nossa presença. Certamente estamos diante de um grande perigo. Dize-me o que nos é possível para evitarmos o desastre. Bhishma balançou sua cabeça. Nosso destino está selado, rei. Nós ofendemos Keshava, que é digno de adoração até mesmo dos deuses, em consequência do que não há mais qualquer fortuna. Teremos que empunhar armas em uma guerra e tirará a vida de inumeráveis heróis desta terra. Que necessidade há de prosseguirmos com alguma discussão? Somente nos resta prepararmos para o grande empreendimento bélico. Drona e Kripa concordaram com Bhishma e Duryodhana sorriu. No momento pelo qual aguardava, estava próximo. Agora não mais haveria inúteis discursos moralizadores. Deveria haver sido a todos óbvio que a única maneira de lidar com os Pandavas era no campo de batalha. Krishna exibira poderes sobrenaturais, mas em que isso importava, uma vez que sequer lutaria? Em todo caso, havia muitos guerreiros na armada Kaurava que dominavam armas místicas. Temeroso não estava. Vidura viu o malicioso sorriso de Duryodhana e não foi capaz de conter-se, senão que se levantou repetidamente e fitou o príncipe. E não podia perdoá-lo por insultar Krishna. Tens agora mesmo de restituir ao Yudhishthira a parte do reino que lhe cabe legitimamente. Yudhishthira não possui inimigos e há muito se mostra mais do que paciente. Ele guarda com seus irmãos mais jovens, entre os quais se figura vingativo. Ele guarda com seus irmãos mais jovens, entre os quais figura o vingativo Bhima, que respira como uma cobra. Estou certo que o receias. Duryodhana lançava-se sobre seu tio olhares de exasperação. Vidura continuou. O Senhor Krishna, o Senhor Supremo, aceitou os filhos de Kunti como parentes. Ele vive em Dwarka com os reis e príncipes Dyados que conquistaram incontáveis governantes, e ele é o Senhor de todos. Estou certo de que o receias. Vidura voltou-se ao rei. Ó soberano da terra, pela inação de vossa majestade, está vossa majestade apoiando a ofensa personificada, Duryodhana, aceitando-o como o estimado filho de vossa majestade. Porque ele tem inveja de Krishna, vossa majestade encontra-se destituído de todas as qualidades auspiciosas. Vossa majestade deve livrar-se desse infortúnio tão brevemente quanto possível, mediante a punição do filho de vossa majestade, com o que beneficiará certamente toda a família de vossa majestade,
procedendo diferentemente, estamos todos condenados. Aquilo era mais do que Duryodhana podia tolerar. Era desde sua infância que via seu tio favorecer os Pandavas e parecia não possuir qualquer afeição por ele ou seus irmãos. Agora fora longe demais. Duryodhana colocou-se de pé subitamente, seu corpo suava devido à ira, seus lábios tremiam. Quem solicitou a presença aqui deste filho de uma criada? O Pandilha Khatwa não nutre qualquer amizade pelos Kurus, senão que tamanha é sua tortuosidade que trabalha secretamente pelos interesses do inimigo, tramando contra aqueles que o mantêm. Atirai-o para fora desse palácio e deixai-o com nada além de sua respiração. Dhritarashtra chocou-se ante o acesso de raiva de seu filho. Ele ergueu sua mão a fim de silenciá-lo, mas Vidura sorriu e colocou-se de pé. Sem nada dizer, empunhou seu arco, que jamais segurara em ira, e caminhou em direção à porta. Ele se perguntava como seria possível não lutar contra os Pandavas. Ali estava a sua oportunidade, deixando seu arco de pé contra a parede para indicar que não lutaria pelos Kurus, caminhou para fora do salão e rumou para o portão setentrional da cidade, de onde foi em direção a ashrams dos rishis, com sua mente fixa em sagrada peregrinação. Os demais líderes Kurus demonstravam Duryodhana, que somente sorriu. Dhritarashtra então findou a assembleia. Era o momento de se prepararem para a guerra. O Mahabharata, volume 1, capítulo 48, para Kurukshetra. Quando Krishna chegou de volta a Virata, o destino de seus irmãos saudaram-no calorosamente. Krishna, então, escreveu tudo o que transcorrera em Hastinapura, salvo sua discussão privada com Karna. Krishna sabia que se participasse e contasse ao destino a verdadeira identidade de Karna, ele não lutaria contra seu irmão. Esse segredo tinha que permanecer velado por hora. Os Pandavas não se surpreenderam com a descrição da recusa de Duryodhana a todo bom conselho. Não lhes foi causa de surpresa qualquer ouvir que ele saiu furiosamente da corte por várias vezes, como uma criança que não aceita ser questionada. Sentado em meio aos Pandavas e rodeado por outros monarcas, Krishna disse: vali-me de todos os meios diplomáticos da conciliação à criação de desavença. Disse-lhes que abandonaria todo orgulho e tornar-vos-eis servos de Dhritarashtra, caso os Kurus se congeminassem convosco. Eles poderiam ficar com o reino. Eu disse-lhes e dar-vos que lhe desse meras 5 vilas, quando mesmo essa oferta eles recusaram. Recorrer a ameaças, exibir seus poderes sobre-humanos, os meus poderes sobre-humanos, desculpa. Tentei aterrorizar Duryodhana, mas ele permaneceu fixo em sua tolice, determinado a não conceder nenhuma parte do reino. Por conseguinte, resta-nos somente o quarto meio diplomático. Vocês terão que puni-los. É somente esta língua a qual compreendem. Não vamos mais reaver o reino sem a guerra, ó grandes heróis. As tropas de Duryodhana já rumaram para Kurukshetra, o local que selecionaram para a batalha. Os reis serão todos massacrados, todos eles estarão dentro do território da morte. Grave mostrava-se o Yudhishthira, que olhou ao redor para os seus irmãos e monarcas reunidos. Ó heróis, vocês ouviram o verbo de Krishna, tudo o que nos resta é prepararmos nossas forças militares para a guerra. É chegado o momento de selecionarmos um general para comandar nossas forças. Já designamos 7 guerreiros líderes, para as nossas divisões: Drupada, Virata,
Dristadyumna, Skandi, Satyaki, Cekitana e Bhimacena. Qual destes deve assumir o comando? Qual destes deve assumir o comando geral? Sahadeva, o que opinas? Sahadeva olhou para o seu irmão mais velho, como era a praxe, desejava ouvir opiniões individuais, começando com o mais novo e terminando com o mais velho entre eles. Sahadeva respondeu: considero que devemos selecionar Virata, porquanto é unido a nós por laços familiares, é um regente possuidor de grande bravura e é conhecedor dos códigos de virtude. O poderoso rei Matsya é dificilmente derrotado em batalha, muitas vezes vencemos graças a ele, e isso pode novamente se dar na batalha iminente. Yudhishthira voltou-se para Nakula, que disse: ele que é maduro, dotado de conhecimento escritural, paciência, possui nascimento nobre e respeitabilidade, é o melhor dos devotos. Ele que é sempre devotado à retidão, ele aprende a ciência das armas com Bhadaradwaja, ele que desafia Drona e que realizou austeridades para causar sua destruição, esse monarca, cujos filhos e netos cingem-no como 1000 galhos em torno de uma árvore, o imponente Drupada deve estar à frente de nossa armada. Então a voz veio a Arjuna, cuja voz ressoou: aquele que, em virtude de suas austeridades e agrados dos rishis, surgiu do fogo ardente, equipado com armas e adornado com uma armadura de ouro, ele que pessoalmente se assemelhava ao fogo que então subiu em sua quadriga celestial e que errou estrondeando com uma nuvem, ele que possui vigor de leões e é capaz de matar um leão, uma vez que possui pessoalmente o coração, o peito e os ombros de um leão, ele que brilha como o sol e é belíssimo de contemplar, ele que diz a verdade e tem controle sobre seus sentidos, ele que nasceu para a morte Drona, Dristadyumna deve liderar nossas forças. Nenhuma arma pode furá-lo ou cortá-lo e será capaz de rivalizar Bhishma, cujas flechas caem como raios ou como mensageiros de Amaraj. Não vejo outra em que possa colocar-se contra Bhishma, tirante Dristadyumna, portanto que ele seja nosso comandante. Bhima disse: devemos ser liberados por Shikandi. Ele nasceu para a destruição de Bhishma, como nos disseram os rishis, quando assume a posição de batalha, exibindo seus projéteis celestiais, parece o grandioso Parashurama. Em minha visão ainda não nasceu homem que pode subjugá-lo quando, sobre uma quadriga, envolto em sua armadura e com armas em riste. Unicamente ele poderá ceifar a vida de Bhishma. Depois de ouvir todos os seus irmãos, Yudhishthira disse: é somente Keshava quem conhece a verdade e a inverdade de tudo que existe, bem como a força, a fraqueza e as outras qualidades inerentes de tudo que existe. Aquele Krishna, senhor da dinastia da Sharaha, nomeie a de ser nosso comandante e ninguém mais. Krishna é a raiz de nossa vitória e derrota. Dele dependem nossa vida, nosso reino, nosso sucesso, nossa felicidade, nossa miséria. Meus estimados irmãos, Keshava é o Senhor e determinador de todas as coisas. Deixemo-lo pronunciar e acatemos a sua decisão. Já é quase noite. Uma vez que ele haja designado nosso comandante, descansemos. Pela manhã, após havermos adorado nossas armas e os Brahmas, marcharemos para Kurukshetra. Krishna disse: qualquer um dos heróis nomeados é capaz de atuar na capacidade de líder de nosso exército. Todos eles são competentes e podem inspirar medo até mesmo em Indra, dizer-nos dos filhos de Dhritarashtra. Não obstante fracos devido à sua pecaminosidade, Duryodhana e seus irmãos julgam-se fortes. A atitude de Duryodhana mudará tão logo veja a disposição de Arjuna, Bhima e dos gêmeos, quando os filhos de Abhimanyu e Draupadi
Juntamente com Drupada Virata, todos os demais líderes apresentaram-se para a batalha, arrepender-se-ão de sua insensatez, Duryodhana e seus irmãos. Esforcei-me em favor de paz e assim quitei nosso débito com a probidade, de modo que não podemos ser censurados pelo que está prestes a acontecer. É hora da guerra. No que diz respeito à liderança de nossas forças, concordo com Dhananjaya, que o majestoso Drishtadyumna torne-se o general. Quando Krishna concluiu sua fala, os reis kshatras ali reunidos aclamaram em concordância, e eles avivaram-se ante o prospecto de um certame. Nenhum deles hesitou a aceitar a escolha de Krishna de um general. Então todos se recolheram para descansar pela noite. No dia seguinte rumariam para Kurukshetra, que seria uma viagem de 6 ou 7 dias. Quando o sol se fez sentir sobre e ver Virata, o éter estava tomado pelas vozes de agitados homens e animais. Guerreiros apressavam-se em todas as direções, exclamares de atrelai os animais e trazei as armas eram ouvidos em toda parte. Numerosos búzios eram soados, insuflando entusiasmo aos homens. E brahmanas entonavam hinos auspiciosos de sorte a invocarem boa fortuna para militares. Elefantes barriam e rodas de quadriga estalavam. Percussionistas tocavam tambores conforme o imenso exército começava a jornada com destino a Kurukshetra. Em frente às tropas marchavam Bhima e os 2 filhos de Madri em brilhantes armaduras. Atrás deles vinham Drishtadyumna, rodeado pelos filhos de Draupadi e Abhimanyu. Os soldados estavam jubilantes e gritavam de contentamento. A quadriga dourada de um Yudhishthira em armadura igualmente dourada procedia em meio deles. Ele portava sua grande lança, ao seu lado viajava Arjuna, com Krishna como seu quadrigário. Em numerosas quadrigas ao redor de Yudhishthira, seu tesouro era transportado juntamente com os servos e auxiliadores das tropas. Atrás do exército vinham numerosas quadrigas com as provisões, armas, extras e outras necessidades. Milhares de médicos e cirurgiões também estavam disponíveis. À medida que as tropas viajavam, os pandas faziam arranjos para que, ao longo do percurso, caridade fosse feita aos brahmanas. Eles passavam próximo de muitas vilas e colônias, mas cuidadosamente evitavam templos e eremitérios, de modo a não violarem nenhum lugar sagrado e destarte trazerem má sorte ao exército. Brahmanas continuamente recitavam mantras védicos ao longo da procissão de milhões de homens. Descontinuando a viagem toda a noite, quando o sol se punha e acampando onde quer que estivessem, procediam lentamente. Na sexta noite, chegaram a Kurukshetra, onde estabeleceram acampamento em torno do lago Ramvati. No centro do acampamento, servos ergueram uma grande tenda para os Pandavas. Tenda esta que também serviria como quartel-general para a batalha. Em torno desta tenda também foram erigidas tendas para os demais líderes militares, como Krishna, Drishtadyumna, Drupada, Virata. As provisões também foram armazenadas em tendas bem guardadas próximo ao centro. As armaduras, armas e peças de quadriga empilhadas pareciam grandes colinas, o que também parecia as reservas de grãos, ghee, mel e outros artigos de alimentação. Muitos milhares de elefantes haviam sido reunidos, os quais se assemelhavam a montanhas ambulantes em suas pontiagudas cotas de metal. Também havia maquinários de guerra de toda sorte, capazes de atirar rochas, esferas de aço, óleo fervente, lanças e tiros de ferro incandescente. Depois de conferenciar com Krishna, Drishtadyumna e seus próprios irmãos,
Yudhishthira organizou o exército para aguardarem o começo da batalha. A alguns quilômetros de distância, era-lhes possível verem as forças Kauravas como o rolar distante de um trovão. Agora, tudo que era preciso era um encontro entre os líderes de ambos os lados, a fim de consentirem em um dia para o começo da peleja. Bom, Mahabharata, capítulo 48, para Kurukshetra, volume 1. Depois que Krishna deixara Hastinapura, Duryodhana foi até os seus conselheiros e disse: havendo frustrado nossas tentativas de capturá-lo, Krishna retornou aos Pandavas. Sem dúvida estará irado conosco quando se reencontre com os Pandavas e vai incitá-los a lutarem com todo o poder que possuem. Haverá uma batalha tão colossal que fará com que os pelos do nosso corpo se arrepiem. Não devemos perder tempo organizando nossas forças. Dá-lhes o comando de que procedam de imediato para Kurukshetra, que a estrada que nos liga a Kurukshetra seja ampliada e desobstruída. Vamos nos preparar para partir. Os ministros, encabeçados por Karna, Shakuni e Dushashna, levantaram-se de seus assentos e colocaram sob suas cabeças belos ornatos. Felizes ante o prospecto de uma batalha, golpearam seus próprios braços e riram. Buscaram suas armas e colocaram-nas em suas quadrigas. Toda a cidade de Hastinapura estava tomada pela comoção de homens se preparando para a batalha. A cidade parecia um oceano com carros, elefantes, cavalos, com suas ondas e brilhantes armas, com sua espuma. O toque dos tambores e o soprar dos búzios eram o bramir oceânico, e os palácios da cidade eram as montanhas ao longo de suas margens. Duryodhana regozijou-se ante as visões e os sons vindos do seu exército. Ele pessoalmente inspecionou o carregamento das armas em milhares de quadrigas, além de arcos, flechas, machados, lanças, clavas, massas, estrelas. Havia caldeirões de melaço e areia que eram aquecidos, então atirados contra os inimigos. Havia grandes cestas repletas de cobras venenosas, dispositivos para atirar sorte de projéteis eram preparados para a viagem aos milhares. Quadrigas eram carregadas com munições disparáveis, bombas e outras armas explosivas. A visão de todas as armas e projéteis enchia de alegria os heróis e assustava os fracos. Os guerreiros se juntaram em resplandecentes vestes bordadas em ouro e enfeitadas com gemas. Imponentes armidoutos protegidos por cota de malha foram apontados quadrigalhos para os combatentes de maior porte. As quadrigas foram equipadas com todo tipo de armas, bem como drogas e ervas para curar ferimentos. Cada quadriga era puxada por 4 cavalos com sinos e pérolas ao redor do pescoço. Altos mastros traziam bandeiras tremulantes envolvendo as torretas das quadrigas. Havia escudos e espadas com suas lâminas apontando para fora. Elas pareciam fortalezas móveis, difíceis de atacar. Os alterosos elefantes de guerra usavam armaduras decoradas por pedras preciosas e pérolas ensartadas. 7 homens se encontravam sobre as costas de cada elefante. 2 arqueiros peritos, 2 espadachins, 2 guerreiros habilidosos no uso de foices de guerra e um homem armado com lança e tridente. Os elefantes balançavam de um lado ao outro à medida que caminhavam. Atrás deles vinham milhares de cavaleiros em armaduras ornamentadas, segurando alto bandeiras. Os cavalos eram os melhores de sua raça, todos sob completo controle e livres do hábito de raspar o solo com o casco das patas dianteiras. Atrás dos cavaleiros vinham ainda mais homens de infantaria, com sua armadura polida,
luzindo a luz do sol. Para cada quadriga havia 10 elefantes, para cada elefante 10 cavaleiros, para cada cavaleiro 10 soldados de infantaria. Conforme Duryodhana presidia suas 11 akshorhines, cada uma contendo mais de 20.000 elefantes, seu coração transbordava em orgulho, vendo a interminável procissão de homens. Imaginava como os Pandavas não seriam capazes sequer de olhar para eles. Ele selecionara guerreiros de primeira classe para liderar cada subdivisão e, como líderes das Akshorhines, apontara Kripa, Drona, Shalya, Jayadratha, Sudakshina, Kambodja, Kritavarma, Ashvatthama, Bu, Rish, Sharva, Shakuni e Bahlika. Quando todos os arranjos estavam em andamento, Duryodhana aproximou-se de Bhishma e pediu humildemente: sem um comandante em chefe, mesmo um grande exército é assolado em batalha como um formigame. Líderes de divisões raramente se acordam e frequentemente têm inveja uns dos outros. Certamente conhece a história de como os Kshatras da linhagem Raihaya, malgrado poucos, conseguiram derrotar em batalhas os Brahmanas unidos aos Vaishyas e Shudras. Quando os Brahmanas indagaram aos Kshatriyas por que haviam sido exitosos, responderam: em batalha ouvimos aos comandos somente da pessoa mais sábia, ao passo que vocês separaram e seguiram seus caprichos individuais. Quando disso informados, os Brahmas selecionaram um líder apropriado e venceram os Kshatriyas. Também precisamos de um líder, continuou Duryodhana. Ó avô, és tal qual Shukra, sempre desejas meu bem e sempre segue o caminho da integridade. Portanto, torna-te meu general. Aos escuros sois como o sol e entre os corpos luminosos como Kuvera, entre os Yakshas como Indra, entre os deuses Meru, entre as montanhas e Garuda entre os pássaros. Se nos protegeres, nem mesmo os deuses no céu podem assaltar-nos. Marcha à nossa frente como Kartikeya liderando as personalidades celestiais, e seguir-te-emos como bezerros a seguirem uma vaca. Nobre Bhishma olhou para baixo em direção a Duryodhana, que estava com as palmas das mãos fortemente unidas. Será como dizes, ó regente dos homens, mas assim como estimo a pessoa tua, estimo os Pandavas, é meu igual dever cuidar deles, ainda assim lutarei em teu favor, como prometi. Bhishma muito se lembrava do voto que fizera a seu pai de sempre proteger o rei de Hastinapura, muito embora pessoalmente jamais fosse assumir a posição de monarca. Como poderia saber que os eventos trariam a realidade então vigente? Assim, quando Duryodhana buscou alguns meses atrás para garantir seus préstimos da guerra, viu-se obrigado a aceitar o pedido de amparo da parte de Duryodhana. Com olhar fixo no grande trono no salão, no qual seu próprio pai um dia sentara, Bhishma continuou: desconheço um guerreiro que possa rivalizar minha força, exceto Arjuna, que possui sabedoria e conhece os mantras para todas as armas celestiais. Contudo, ele não me confrontará em um combate aberto. Posso rapidamente desmantelar este mundo de homens, deuses e asuras mediante o poder de minhas armas. Matarei 10.000 guerreiros ao dia. Entretanto, eu não matarei nenhum dos Pandavas. Bhishma adicionou: há outra condição para que eu aceite liderar as forças. Ou luta Karna ou luto eu. O filho de Suta e eu não podemos lutar juntos. Karna retorquiu: já verbalizei o voto de que não lutarei enquanto lutes. Uma vez que estejas morto, ó filho de Ganga, combaterei o portador do arco Gandiva.
Duryodhana reuniu Brahmanas e solicitou-lhes que realizassem os rituais para estabelecerem Bhishma como comandante-chefe. Centenas de tambores e búzios foram tocados quando sobre sua cabeça derramaram a água sagrada. Os guerreiros ali reunidos rugiram de satisfação com Bhishma como comandante. Quem poderia derrotar? Quem os poderia derrotar, né? Ele era capaz sozinho de aniquilar muitíssimas falanges e não podia ser morto a menos que decidisse morrer. Fora do salão, todavia, assustadores presságios fizeram ver quando Bhishma foi estabelecido na posição de comandante-chefe. Sangue choveu dos céus e a terra tremeu. Vendavais sopraram violentamente, tombando as árvores ao solo, vozes incorpóreas gritaram, meteoros cortaram o céu e chacais uivaram. Temerosos, os cidadãos de Hastinapura fizeram oferendas aos deuses. Bhishma deixou o salão, assemelhando-se à lua cheia. Adorado pelos Brahmanas, subiu em sua quadriga e partiu para Kurukshetra, à frente de uma imensa divisão de soldados. O exército Kuru acampou no lado oeste de Kurukshetra. Era o exército similar a um vasto oceano, com soldados em preluzentes armaduras, parecendo o espelho d'água refletir a luz solar. Guerreiros urravam e búzios eram soprados continuamente. Finalmente chegara o momento pelo qual um kshatriya sempre espera. Ou seriam vitoriosos no conflito ou morreriam e lograriam os céus.